Hoje, um dia de festa e comemoração para os cristãos do mundo afora, contemplamos um mistério profundo. Elevamos nossos corações aos céus, pois nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu. Esta não é uma partida de tristeza, mas uma gloriosa consumação. Ele retornou ao Pai, de quem ele veio. Sua missão terrena, uma sinfonia de amor e sacrifício, atingiu seu crescendo celestial. A ascensão é um farol, iluminando o caminho para toda a humanidade. Ela fala de esperança, de glória e de um destino divino preparado para nós. É a promessa de que, para onde ele foi, nós também podemos seguir. O significado teológico da ascensão é imenso, uma pedra angular de nossa fé. Jesus, por seu próprio poder, ascendeu, demonstrando sua natureza divina. Ele não meramente desapareceu, ele foi elevado em glória. Este ato completa o mistério pascal, sua paixão, morte, ressurreição e agora, seu retorno triunfante à direita do Pai. Ele é o Rei vitorioso, intercedendo por nós para sempre. A ascensão nos reafirma que nossa natureza humana, unida à sua pessoa divina, agora reside na glória de Deus. É uma profunda afirmação de nossa dignidade e de nosso chamado último. A ascensão é um dia de alegria solene, uma festa que ecoa através dos tempos. É um momento para pausar, refletir e renovar nosso compromisso de segui-lo. Cristo, nossa cabeça, foi adiante de nós, preparando um lugar para seu corpo, a Igreja. Este evento não é um fim, mas um novo começo para os apóstolos e para todos os crentes. Marca a transição para a era do Espírito, a era da missão da Igreja até os confins da terra. A presença física do Senhor dá lugar à sua presença sacramental e à sua presença no Espírito Santo. Ao celebrarmos este evento sagrado, talvez até hoje, nesta mesma quinta-feira, 29 de maio do ano de Nosso Senhor, de 2025, somos convidados a olhar para o alto, não com um sentimento de perda, mas com os corações cheios de antecipação e gratidão. A ascensão do Senhor é um convite para elevar nossos pensamentos, nossos desejos e nossas ações. Ela nos chama a viver vidas dignas de nosso chamado celestial, a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Abracemos este mistério com reverência e permitamos que sua luz transforme nossas vidas. As Sagradas Escrituras nos fornecem relatos comoventes deste momento glorioso. O Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos pintam um quadro vívido. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Falou-lhes sobre o reino de Deus. Comeu com eles, confortando-os e fortalecendo sua fé. Esses encontros foram preciosos, preparando-os para o que estava por vir. Ele ainda estava com eles, mas também os preparava para uma nova forma de sua presença. Estes dias foram repletos de ensinamentos e comunhão profunda. O momento da ascensão, conforme narrado nos Atos dos Apóstolos, é repleto de majestade divina. Jesus conduziu seus discípulos para fora, até Betânia. Ergueu as mãos e os abençoou, e enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Uma nuvem o ocultou aos olhos deles. Eles permaneceram olhando atentamente para o céu enquanto ele subia. Não foi um desaparecimento repentino, mas uma ascensão visível e gloriosa. Foi uma clara demonstração de sua divindade e de seu retorno ao Pai. A nuvem, frequentemente um símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento, significa o mistério divino.
Os discípulos ficaram maravilhados, talvez uma mistura de espanto e perplexidade inicial, mas não foram deixados sem orientação. 2 homens vestidos de branco, anjos, apareceram ao lado deles. Proferiram palavras de conforto e promessa. Homens da Galileia, disseram eles, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Esta mensagem reafirmou a promessa da segunda vinda de Cristo, desviando o olhar deles do céu para a missão que tinham pela frente. Sua tristeza se transformou em alegre expectativa. Esta narrativa bíblica é o fundamento de nossa compreensão da ascensão. É um evento histórico, testemunhado pelos apóstolos e uma verdade teológica. Ressalta a realidade da humanidade glorificada de Cristo. Ele ascendeu com seu corpo ressuscitado, uma promessa de nossa própria ressurreição e glorificação. Os detalhes, embora concisos, são ricos em significado. Convidam-nos a contemplar o mistério da partida de Cristo e o novo capítulo que ela inaugurou para a Igreja e para o mundo. Um capítulo de testemunho e evangelização, impulsionado por seu Espírito. Naqueles dias preciosos entre sua ressurreição e ascensão, Jesus transmitiu instruções cruciais. Ele moldava seus apóstolos para serem os líderes de sua igreja nascente. Falou-lhes sobre o reino de Deus, revelando verdades mais profundas. Ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém. Deveriam esperar pela promessa do Pai. Pois João batizou com água, disse ele, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esta foi uma diretriz crucial, preparando o cenário para o Pentecostes. Ele os preparava para a imensa tarefa que os aguardava. Um momento significativo, conforme narrado por São João, ocorreu quando Jesus apareceu aos seus discípulos após a ressurreição. Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Este ato, relembrando Deus soprando a vida em Adão, significou uma nova criação. Foi uma concessão inicial do Espírito, uma unção para a missão deles. Embora a plena efusão do Espírito ocorresse no Pentecostes, esta foi uma profunda transmissão de vida divina e autoridade. Ele os capacitou a perdoar pecados, estabelecendo o ministério da reconciliação em sua igreja. A promessa do Paráclito, o advogado, o Espírito Santo, foi um tema constante nos últimos discursos de Jesus. Ele assegurou aos seus discípulos que não os deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito da Verdade, que os guiaria a toda a verdade. O Espírito lhes ensinaria todas as coisas e os faria recordar de tudo o que ele lhes dissera. Esta promessa era seu consolo e sua força. A ascensão, portanto, não foi um abandono, mas um passo necessário para a vinda do Espírito Santo em sua plenitude. Sua partida abriu caminho para uma nova e mais íntima presença divina. Estas instruções finais e a promessa do Espírito foram essenciais. Transformaram um grupo de homens temerosos em testemunhas corajosas. Jesus confiou-lhes a continuação de sua obra salvadora. Comissionou-os para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A ascensão, então, está intrinsecamente ligada a esta grande comissão. É o momento em que o Senhor, tendo completado sua obra terrena, capacita sua igreja, através do dom antecipado do Espírito, a levar o Evangelho a todas as nações. A festa da Ascensão é um tesouro partilhado por todas as tradições cristãs. É uma celebração ecumênica, reconhecida e reverenciada por diferentes denominações. Para a Igreja Católica,
é uma solenidade, um dia de preceito em muitos lugares, ressaltando sua profunda importância. Marca o 40º dia após a Páscoa, um período carregado de significado espiritual, ecoando os 40 dias que Cristo passou com seus discípulos após a ressurreição. Esta observância universal atesta a centralidade da ascensão na fé cristã, uma crença que une os crentes em sua compreensão da glorificação de Cristo. Na Igreja Ortodoxa Oriental, a festa é conhecida como analepsis, que significa arrebatamento ou elevação. É também chamada de episosomene, que pode ser traduzida como salvação vinda do alto, uma referência ao fato de que, ao ascender ao céu em glória, Cristo completou a obra da nossa redenção. Estes nomes capturam belamente a essência do evento. Cristo, sendo elevado em glória, completou o plano divino de redenção. É contada entre as 12 grandes festas do ano litúrgico ortodoxo, frequentemente celebrada com uma vigília de toda a noite, ricos textos litúrgicos e profunda contemplação espiritual. As leituras, tipicamente de Atos e Lucas, imergem os fiéis no mistério do retorno de Cristo ao Pai. As raízes históricas desta celebração são profundas. Santo Agostinho de Hipona, uma figura imponente na teologia cristã, atribuiu sua origem aos próprios apóstolos. Ele notou que era universalmente observada pela Igreja muito antes do século V. Outros padres da Igreja primitiva, como São João Crisóstomo e São Gregório de Nissa, também escreveram sobre seu significado, atestando sua antiga e difundida veneração. Inicialmente, a comemoração da Ascensão pode ter estado ligada à Páscoa ou ao Pentecostes, antes de se tornar uma festa distinta. Esta herança compartilhada destaca a natureza fundamental da Ascensão. Não é um evento menor, mas um momento crucial na história da salvação. Afirma o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte, sua entronização à direita do Pai e sua intercessão contínua pela humanidade. O fato de que cristãos de diferentes tradições e culturas celebrem este dia ressalta seu poder unificador. Lembra-nos que, apesar de nossas diferenças, partilhamos um Senhor comum que ascendeu à glória, abrindo o caminho para o seguirmos. Repercussões litúrgicas. Celebrando a Ascensão nos ritos sagrados. A liturgia do dia da Ascensão é rica em simbolismo e significado. Em muitas tradições cristãs, é um dia de profunda alegria e adoração solene. As cores litúrgicas frequentemente mudam para branco ou dourado, significando glória, triunfo e divindade. Orações especiais, hinos e leituras das Escrituras focam na exaltação de Cristo e em sua promessa do Espírito Santo. Uma ação litúrgica significativa em algumas tradições é o apagar do círio pascal. Esta vela, acesa desde a vigília pascal como símbolo da presença ressuscitada de Cristo, é apagada após a leitura do Evangelho ou ao final da missa da Ascensão, simbolizando a partida de Cristo da terra. Nos dias que antecedem a quinta-feira da Ascensão, algumas tradições observam os dias de rogativas. São 3 dias de oração e jejum, tipicamente segunda, terça e quarta-feira antes da festa. O termo rogação vem do latim, que significa pedir. Estes dias são tradicionalmente dedicados a suplicar a Deus por suas bênçãos, particularmente por uma colheita frutífera, proteção contra calamidades e pelas necessidades da comunidade. Procissões pelos campos, bênção das colheitas e ladainhas são costumes comuns associados aos dias de rogativas, ligando nossos labores terrenos
a petições celestiais. O período seguinte ao dia da Ascensão também carrega peso litúrgico. A partir do século XV, conforme incentivado pelo Papa Leão XIII, a festa da Ascensão passou a ser entendida como o início de um período especial de oração em antecipação ao Pentecostes. Isso frequentemente toma a forma de uma novena, 9 dias de oração focada, invocando o Espírito Santo. Esta prática liga de forma bela a ascensão de Cristo à descida iminente do Paráclito, enfatizando que a partida do Senhor era para preparar a chegada do Espírito. A Igreja, como os apóstolos no cenáculo, aguarda em expectativa orante. A celebração frequentemente inclui música e hinos triunfantes. Johann Sebastian Bach, por exemplo, compôs várias cantatas e o magnífico Oratório da Ascensão especificamente para os serviços litúrgicos desta festa. Estas obras-primas musicais capturam a grandeza e a alegria da entronização celestial de Cristo. Através destes ritos sagrados, a Igreja não apenas comemora um evento passado, mas também participa de sua realidade contínua, afirmando que Cristo reina em glória e continua a atrair todas as pessoas para si, preparando-nos para a efusão de seu Espírito. Uma manifestação da fé popular. O Dia da Espiga e a homenagem da natureza. Além das celebrações litúrgicas formais, a festa da Ascensão ressoa profundamente na piedade popular e nas tradições culturais. Em Portugal, por exemplo, a quinta-feira da Ascensão é carinhosamente conhecida como o Dia da Espiga, ou Quinta-feira da Espiga, Spikelet Day or Spikelet Thursday. Esta tradição encantadora entrelaça a fé com os ritmos da natureza. É um dia considerado por muitos o mais santo do ano, um momento em que o próprio mundo natural parece pausar em reverência ao Senhor que ascende. Esta crença destaca uma profunda conexão entre a criação e seu Criador. Neste dia especial, as pessoas em Portugal aventuram-se pelos campos e prados, colhem um ramo tradicional, também chamado de espiga. Este ramo não é apenas uma coleção qualquer de flores. Possui componentes específicos, cada um com seu próprio significado simbólico. Tipicamente, inclui espigas de trigo, simbolizando pão e abundância, flores de papoula representando amor e vida, ramos de oliveira para a paz e luz divina, margaridas para a riqueza e boa sorte, e frequentemente alecrim para a saúde e força. Este ramo cuidadosamente montado é então guardado em casa, muitas vezes atrás da porta principal, durante todo o ano como um talismã para proteção e prosperidade. A crença de que a própria natureza pausa em um momento específico, no dia da Ascensão, é uma bela expressão de fé. Disse que ao meio-dia da quinta-feira da Ascensão, tudo para. A água deixa de correr, os pássaros cessam seu canto e até o vento suspende sua respiração. Este imaginário popular transmite uma sensação da criação, prendendo a respiração em admiração, enquanto seu Senhor ascende à glória. É uma forma poética de reconhecer o domínio de Cristo sobre toda a criação e a sacralidade deste momento. Tais tradições, embora não façam parte da liturgia oficial, enriquecem a vida espiritual de muitos e transmitem a fé através das gerações. Estes costumes populares, como o Dia da Espiga, demonstram como o mistério da Ascensão permeia o cotidiano e a cultura das comunidades cristãs. São expressões tangíveis de fé, esperança e um desejo pelas bênçãos de Deus. Lembram-nos que o sagrado não está confinado aos edifícios da igreja, mas pode ser encontrado na beleza da criação
e nas práticas simples e sentidas dos fiéis. A colheita da espiga é mais do que um costume. É uma oração tecida com os fios da natureza, uma esperança por sustento, paz e favor divino, tudo fluindo da graça do Senhor ascensionado. Contemplações teológicas e expressões artísticas do Senhor ascensionado. Ao longo dos séculos, teólogos e escritores espirituais meditaram profundamente sobre as implicações profundas da ascensão. Santo Agostinho, como mencionado, enfatizou suas origens apostólicas e importância universal. Ele a viu não como Cristo abandonando a humanidade, mas como elevando nossa natureza humana à glória do céu. Para Agostinho, a ascensão de Cristo é a nossa ascensão, porque a cabeça foi adiante, o corpo, a igreja, certamente o seguirá. Isso proporciona imensa esperança e uma visão clara de nosso destino último, encorajando-nos a viver de maneira digna de um futuro tão glorioso. São João Crisóstomo, renomado por sua pregação eloquente, frequentemente falou do triunfo da ascensão. Ele destacou como Cristo, ao ascender, abriu os portões do céu, que estavam fechados para a humanidade desde a queda de Adão. Crisóstomo maravilhou-se ao ver a natureza humana, na pessoa de Jesus Cristo, sentada à direita de Deus Pai, acima de todos os coros angélicos. Isto, para ele, era um testemunho do incrível amor de Deus e da vitória final do bem sobre o mal. Um motivo para louvor e ação de graças infindáveis de toda a criação. O mistério da ascensão também inspirou inúmeros artistas, músicos e poetas. Como notado, o Oratório da Ascensão de Johann Sebastian Bach é uma obra monumental que retrata musicalmente a narrativa e a profundidade teológica deste evento. Pintores ao longo da história, desde o início do Renascimento até os tempos modernos, buscaram capturar o momento etéreo da partida de Cristo, frequentemente retratando-o, subindo majestosamente, rodeado de luz, com seus discípulos olhando para cima maravilhados e em adoração. Esses empreendimentos artísticos servem como sermões visuais e auditivos, convidando a contemplação e aprofundando nossa compreensão deste sagrado mistério. Estas reflexões teológicas e expressões artísticas não são meros exercícios intelectuais ou apreciações estéticas. São maneiras vitais pelas quais a Igreja continua a ponderar e proclamar o significado da ascensão do Senhor. Ajudam-nos a compreender, mesmo que imperfeitamente, a magnitude do que Cristo realizou. Despertam nossos corações para um amor e devoção maiores, lembrando-nos que o Senhor ascensionado não está distante, mas sempre presente, intercedendo por nós e guiando sua Igreja pelo poder do Espírito Santo, que Ele prometeu enviar. A ascensão, nosso caminho para o céu e o chamado à missão. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais do que um evento histórico, é uma realidade viva que molda nossa jornada cristã. Ela revela poderosamente nosso destino último, a vida eterna com Deus no céu. Jesus, ao ascender, não meramente retornou a um lugar que ele conhecia. Ele foi preparar um lugar para nós, como prometeu. Ele abriu o caminho, trilhando uma senda através de sua própria humanidade glorificada. Isso nos dá uma esperança inabalável. Nossa peregrinação terrena, com suas provações e alegrias, tem um propósito transcendente e um destino glorioso. Porque Cristo ascendeu, nossa própria humanidade foi exaltada. Nele, nossa natureza assenta-se à direita do Pai. Esta é uma verdade profunda que deve nos encher de admiração
e um profundo senso de nossa dignidade inerente. Somos criados para a glória, destinados à comunhão com Deus. A ascensão, portanto, é um chamado constante para vivermos de maneira que reflita este alto chamado. Encoraja-nos a buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, como nos exorta São Paulo. Motiva-nos a desapegar das preocupações mundanas e a priorizar as realidades espirituais. Ademais, a ascensão está inextricavelmente ligada à missão da Igreja. Antes de ascender, Jesus deu aos seus apóstolos a grande comissão: Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. Sua partida não foi um sinal para a inação, mas o catalisador para a evangelização universal. Ele lhes prometeu poder do alto, o Espírito Santo, que os capacitaria a serem suas testemunhas. A Igreja, nascida do lado de Cristo e fortalecida pelo Espírito, continua esta missão hoje. A ascensão nos lembra que, embora nosso Senhor esteja no céu, sua obra na terra continua através de nós. Este chamado à missão é para todo cristão batizado. Somos todos chamados a dar testemunho do Senhor ressuscitado e ascensionado em nossas vidas diárias, através de nossas palavras e ações. A alegria da ascensão deve nos impelir a partilhar a boa nova com os outros, a falar da esperança que há em nós. É uma esperança fundada na realidade de que Cristo venceu o pecado e a morte e nos abriu as portas do paraíso. Assim, a ascensão é tanto uma promessa de nossa glória futura, quanto um mandato presente para transformar o mundo com o amor de Cristo. Aguardando o Paráclito, a promessa da ascensão e nossa esperança perene. A narrativa da ascensão não se conclui com Jesus desaparecendo nas nuvens. Em vez disso, abre um novo capítulo de ávida expectativa. Quando os discípulos retornaram a Jerusalém, fizeram-no com grande alegria, aguardando o cumprimento da promessa de Cristo, a vinda do Espírito Santo, o Paráclito. Jesus lhes dissera que era para o bem deles que ele partisse, pois, se ele não fosse, o advogado não viria a eles. Sua ascensão foi o prelúdio necessário para a descida do Espírito, que capacitaria, guiaria e santificaria a Igreja. Este período entre a Ascensão e o Pentecostes é de intensa oração e expectativa. Os discípulos se reuniram no cenáculo, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e se dedicaram à oração. Estavam preparando seus corações para receber o dom prometido. Esta postura de espera orante é um modelo para a Igreja em todas as épocas. Nós também vivemos neste tempo de expectativa, aguardando a contínua orientação e renovação do Espírito em nossas vidas e no mundo. A ascensão nos assegura que Cristo não nos deixou desolados, mas providenciou o necessário para nossa jornada espiritual. A promessa do Espírito Santo, intimamente ligada à ascensão, é a fonte da vida e vitalidade da Igreja. É o Espírito quem nos transforma, nos conforma a Cristo e nos equipa para a missão. O Espírito nos unge para proclamar a boa nova, curar os corações feridos e trabalhar pela justiça e pela paz. A ascensão, portanto, aponta diretamente para o Pentecostes, quando a Igreja foi manifestada publicamente ao mundo e a grande obra de evangelização começou. Sem o Espírito, a Igreja seria meramente uma instituição humana. Com o Espírito, é o corpo vivo de Cristo. Assim, ao celebrarmos a solenidade da Ascensão do Senhor, nossos corações se enchem de um duplo movimento. Olhamos para cima em adoração ao nosso Salvador glorificado
e olhamos para frente com esperança a nova efusão de seu Espírito. A ascensão não é um fim, mas uma transição gloriosa, um portal para a era do Espírito. Enche-nos de esperança inabalável de que, assim como Cristo ascendeu, nós também um dia estaremos unidos a Ele na glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Esta é a nossa fé, nossa alegria e nossa esperança duradoura.